dia. Olá, gente. Olá, povo de Deus. Bom dia a todos. Bom dia, pastor Juscelio. Que prazer tê-lo conosco. Glória a Deus. É uma honra para mim estar aqui, podendo me relacionar com essa parte do corpo de Cristo, né? Missionários legítimos, porque estão noutra terra. É verdade. Levando não só o reino de Deus, mas levando também o DNA missionário que a nossa tem e que a América precisa, né? A América precisa. Então, é uma honra para mim estar aqui. Pastor, é uma honra para nós, viu? A gente tem tido o senhor, vou te chamar de senhor, tá? Sem problema. Realmente como referencial para a gente na área de família, e a gente está muito feliz de poder ter você aqui com a gente hoje. É uma alegria mesmo. Eu tenho certeza que todo o nosso público será muito edificado, muito abençoado. Então, muito obrigada por ter aceito o convite, viu? Tá certo. Eu quero estar à disposição de vocês também. Eu acho muito rico a gente poder interagir. Família, ela é um tema muito vasto, né? Você não precisa entrar na escola para precisar aprender sobre ciência, matemática, geografia, tudo que você imaginar, você vai ter dentro da família. Todas as questões ao mundo social, o mundo socioeconômico dentro do universo família. Então é um tema bastante vasto. E eu quero estar à disposição para vocês, se for para a gente tocar em algumas chaves específicas, mas eu estava ouvindo vocês falar sobre a segunda-feira de manhã. Você sabe que para mim é muito relevante ter um programa na segunda-feira, porque eu não creio no evangelho que a gente é um leão no domingo, na hora do culto, e na segunda-feira a gente é um gatinho e não resolve seus problemas. Eu creio no evangelho da segunda-feira, porque o evangelho da segunda-feira é o que de fato, de verdade, você embutiu do domingo. Amém. Porque o que entrou em mim no domingo, de fato, de verdade, é o que me dá condição de responder para mim a segunda-feira. Eu não acredito no evangelho que a gente é poderoso na hora do culto, expulsa todos os demônios, cura todas as enfermidades, mas quando amanhece a segunda-feira dentro de casa, esse evangelho não está dentro da gente para dar uma resposta para a nossa realidade de vida diária. Eu não acredito nesse evangelho discursivo. Eu acredito no evangelho que ele transporta para dentro de mim. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas tantos quantos o receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, tantos quantos o receberam, tantos quantos aprenderam. Porque não é o quanto que você aprende de Jesus, é o quanto que você recebe dele. Amém. Tudo que você aprende te remete ao que você sabe. Tudo que você recebe te remete ao que você tem. Então o evangelho não é o quanto que você sabe, o evangelho é o quanto que você tem de Cristo. Porque Cristo Amém. você não estuda, de Cristo você se alimenta. Ele é pão, ele é o pão da vida. Então, se não está nutrindo a minha vida, eu preciso rever o evangelho que eu professo. E quando que eu sei o quanto que eu sou nutrido? É o que eu consigo ver na segunda-feira. A segunda-feira é o dia X para mim saber o quanto que eu tenho do evangelho. Porque é quase que uma maldição na segunda-feira. Porque é um dia que começa o trabalho, teoricamente. Só que a gente trata o trabalho como se o diabo tivesse inventado o trabalho. Não, o diabo inventou a preguiça. O trabalho, quem criou foi Deus. Amém. A maldição da queda foi quando Deus disse para Adão, porque você pecou, a partir de hoje viverás do suor do teu trabalho, em fadigas trabalharás. Então a maldição não foi o trabalho, trabalhar já trabalhava, mas ele não fadigava, não tinha estresse, não tinha ansiedade, não tinha cansaço.
Então, quando Jesus entra, ele não arranca o trabalho, ele arranca o estresse, ele arranca o cansaço, porque o que nos machuca nunca é o trabalho. O trabalho a gente até se realiza. O problema são as cargas que vêm. Então, ele veio arrancar foi o suor. Por isso que Jesus disse que ele vem tirar nossa sobrecarga, né? Ainda bem vós estáis cansados e sobrecarregados. Por isso, eu acredito muito na segunda-feira. Eu acredito demais porque ela é meu maior e meu melhor termômetro. Quer saber o quanto que o Evangelho está vivo dentro de si? É como que você encara a sua segunda-feira, sabe? Então, acredito nisso. Por isso, parabéns pela data, pela escolha do dia. Ele é desafiador. Mas quem vence a segunda-feira brinca de viver em terça, quarta e quinta e sexta e os outros dias fácil. Porque o domingo, que culturalmente o domingo é nosso tempo de descanso, né? E segunda-feira é o primeiro dia do trabalho, é o próximo dia do trabalho, por assim dizer. E para nós o desafio sempre é o próximo. Por isso que a Bíblia não manda você amar os próximos. A Bíblia diz para você amar o próximo. Porque uma vez que você amou o próximo, o restante é muito fácil. O difícil não é amar os próximos. O difícil é amar o próximo. A gente está no trabalho, o difícil é amar o próximo que está na mesa do lado. A gente está em casa, o difícil é amar o próximo que está com a gente. A gente está no ministério, o difícil é amar o próximo que está perto da gente. Então, quem ama o próximo, depois o restante fica tudo mais fácil. Eu vou fazer uma perguntinha para minha filha, que eu perdi vocês 3 de cena, não sei se isso é normal. Eu me sinto mais à vontade se eu estiver vendo vocês. Agora voltou. Não, é normal. Agora sim. voltou. Sim. Tá, é que às vezes... Se vai falando, ele vai colocar. Isso. Quando o pai fala, aparece só o pai. Tá bom. Mas a imagem, o áudio tá chegando bem aí? Sim. Perfeito. Sim, Então tá bom. É que às vezes, a gente tá para falar sobre família. Dá um delay mesmo. Você vai achar que tá atrasado, mas tá vindo. Não, tá bom. Mas eu tô à disposição de vocês para falar sobre esse tema chamado família. Não sei se vocês querem pontuar alguma coisa em especial. Estou aqui à disposição para discutir qualquer tema, qualquer assunto nessa área. Tá, pastor, antes eu gostaria de agradecer a sua filha, Sara. Ela é linda, maravilhosa, tá de parabéns pela sua assessora aí de agenda, de marketing. É muito lindo ver a família toda reunida, como foram esses 3 dias de seminário, né? O senhor, sua esposa, as filhas, genro. É realmente algo que inspira, né, a gente, porque você não apenas fala sobre família. Foi o que eu falei para Sara, existe uma autoridade, existe uma unção quando você fala, porque você não fala apenas, o Senhor vive aquilo que está falando. Então, parabéns, muito lindo, obrigada, Sara, muito lindo mesmo, toda a sua atenção, amor e cuidado. Ela tá ouvindo, porque ela que preparou todo o cenário aqui para mim estar aqui, desde o café, a água, tudo que você imaginar. Tá aqui atrás, tá toda vaidosa de escutar isso de você, só não aparece aqui para agradecer porque ela é mulher e você sabe que não está visivelmente pronta para chegar na tela. Então, né? Esse fator mulher, ninguém vai tirar isso da mulher. O dia que tirar, perde muita coisa, né? Uma coisa que eu acho importante que é pontual para esse tempo que a gente está vivendo de pandemia, porque a família nesse tempo ela sofreu um ajuste que precisa acontecer com a pandemia, de todo mundo ter que ficar em casa, de como se relacionar, né, agora com todo mundo dentro de casa. A gente tem ouvido algumas dificuldades que as pessoas passam, porque os homens agora que viviam trabalhando, agora ter que ficar dentro de casa com seus filhos, com as suas esposas. Então, eu acho que era interessante falar um pouco sobre esse relacionamento novo que muitas famílias começaram a viver e não estão conseguindo ainda ajustar isso, né? Organizar essa situação. Bom, vamos lá, então. A verdade é que a quarentena, o confinamento, ele funcionou, ele tem funcionado de alguma maneira como um termômetro, sabe? E muitas pessoas descobriram que eles tinham uma casa, um endereço, mas não tinham um lar.
Verdade. E descobriu isso agora. Porque todo e qualquer tipo de crise ou situação contrária, o transbordar dos rios e o soprar dos ventos, eles nunca vêm para derrubar a casa. Eles vêm para revelar o fundamento. Então, toda crise, toda dificuldade, ela revela o fundamento. Então, nós estamos hoje com muitas casas que descobriram que eles não tinham um lar. Eles tinham um endereço, eles moravam juntos, mas eles não tinham lar. E agora estão todos dentro de casa, estão tendo que se relacionar. Isso pode ser, aparentemente, uma coisa ruim, mas não é. Pode ter certeza que não é. Marido e esposa que agora estão brigando, pai e filho que agora estão brigando, e pode achar que isso... e poderiam dizer que agora a nossa família está pior do que estava antes. Não, não está. Isso não é uma verdade, porque isso não é um retrocesso no relacionamento familiar. Isso é um avanço. Por quê? Porque antes viviam na indiferença e agora já estão brigando. Então começaram a se relacionar. Porque o contrário de amor na Bíblia não é ódio. O contrário de amor na Bíblia é indiferença. A indiferença é o ponto mais alto do ódio. Uau. Funciona assim, por exemplo, você briga com seu marido e de repente um ou outro resolve simplesmente calar a voz, ignorar, não quer mais conversa, não briga nada e torna indiferente mesmo. Uma ofensa machuca menos que uma indiferença. Porque a indiferença, ela mexe com todas as suas áreas de rejeição e ali está o prato de comida da maioria dos piores demônios. Então, assim, de repente você está brigado com o seu marido, você está na indiferença. E você despreza porque ele te ofendeu, você está machucado, então você dá um gelo nele, vive na indiferença 1, 2, 3, 4 dias. Mas de repente o Espírito Santo vem e consegue te vencer. Quando ele consegue te vencer, ele vai vencer o primeiro round. Ele vai vencer o primeiro capítulo da tua restauração. Ele te convence que você não deve ficar na indiferença com o seu marido. Aí sabe o que você faz? Você não perdoa de cara. Agora que você foi convencida pelo Espírito Santo que você não pode ficar na indiferença, agora você quer brigar. Porque você se rendeu que vai ter que fazer as pazes, mas agora você vai xingar. Não, porque você não presta, você me fez isso, você não devia ter falado, você é duro, você é frio, não sei o quê. Então quem olha assim diz, meu Deus, agora mesmo que ficou ruim. Não, melhorou e muito, porque quem sai da indiferença, o próximo passo é brigar. Aí o Espírito Santo vence você mais uma vez e diz, olha, já que vai querer restauração, não vem pela briga. Começa pelo perdão. Aí a pessoa aceita perdoar. E aceita se relacionar. E por último, até que ela vai. Daqui a pouco, porque o perdoar, escolher perdoar é um ato, perdoar é um processo. Uhum. Quando que eu chego no produto final do perdão? O produto final do perdão é quando eu dou ao outro o mesmo lugar que ele tinha dentro do meu coração antes de me ofender. Então, muitas casas estão hoje em briga, em confusão. Não mexe nisso. Por quê? Porque eles estão tendo que sair do zero de uma situação. Então, eles estão assim, é o processo relacional. E deixa eu lhe dizer uma coisa para vocês. Eu tenho ouvido pessoas dizerem que porque tal jornal fala de não sei quantos divórcios que aconteceu na quarentena em tal cidade, em tal estado, em tal país. Pode ter certeza absoluta que o jornal não vai nunca conseguir computar quanta restauração familiar Deus já operou nesses dias na quarentena. A notícia do céu, ela nunca é de morte, ela sempre é de vida. Amém. Então, muitas restaurações estão acontecendo. Agora, claro, você vivia na indiferença, você compartilhava a mesma casa para dormir e comer, e agora estão tendo que se relacionar. Mano, às vezes eu já falei isso, inclusive até dentro do seminário, família e igreja é igual a Arca de Noé. Pode cheirar mal em algum momento lá dentro, mas a salvação está ali. Amém. Muito bom. A salvação está ali. Nós precisamos entender uma coisa. Deus é extremamente relacional.
Então, quando você é confinado num lugar para se relacionar e você começa a ter muito problema, você vai descobrir que você não tem um problema com quem você mora. Você tem um problema, não é com os da casa onde você mora, você tem um problema com a casa onde você vive. Uau! Porque a maioria dos problemas relacionais que eu tenho com os de fora são relacionamentos truncados que eu tenho comigo mesmo aqui dentro. Uau. Então, assim, aí, só que no relacionar com o de fora, denuncia que eu não estou muito bem comigo mesmo aqui dentro. Uhum. Então, antes de viver bem com quem você mora, vai ter que viver bem viver bem na casa onde você vive, que é o seu próprio templo no espírito, a sua própria vida. E para você, como que eu faço para me relacionar bem com essa pessoa que mora dentro dessa casa? Vai ter que sentar com quem criou a casa, porque quem criou essa casa criou para morar aí dentro e se relacionar com você. Amém. Oh, uau. E a partir daí, quando você vai ficando... Porque se você não está bem com você não está bem com você mesmo, vai estar de mal com muita gente. É verdade. Como a gente ministra para os noivos, quem não consegue ser um bom ímpar, dificilmente vai ser um bom par. Então, as questões relacionais, elas não são o nosso problema. As questões relacionais, elas denunciam um problema que eu tenho comigo mesmo. Se você não está bem com você, vai conseguir estar bem com muita gente. Agora, você consegue estar super mal com você e se relacionar muito bem à distância com muita gente. Agora, a verdade, a vida está dentro do seu lar. Por quê? Porque ali é a tua verdade. Porque ali, quem conduz os teus relacionamentos não são as tuas ações. Ali, quem conduz os teus relacionamentos são as tuas reações. E a tua reação é uma explosão de quem realmente você é. Exato. Por isso que o evangelho que eu prego, o evangelho que eu ministro, o evangelho que eu aconselho, o evangelho que eu anuncio, ele é pão, ele é comida. Agora, esse pão que eu anuncio, se na minha casa ninguém quer comer, eu preciso rever ele. Se o evangelho que eu prego não serve para mim, para o meu lar, eu preciso rever ele. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro uma saudável espiritualidade é uma saudável humanidade. Então Jesus, ele não veio na terra ser Deus, ele veio na terra ser gente. Deus, ele já era. Aleluia. Então quem tem muito Jesus é muito gente. Por isso que marido, esposa, pai, mãe, que vive todo um misticismo que não serve para se relacionar com os debaixo do seu teto, ele precisa ser revisto, porque isso não é espiritualidade, isso é espiritualismo. Uau! Não está pautado em adoração, está pautado em idolatria. Idolatria é diferente da adoração, porque a adoração, a essência da adoração é relacionamento. A essência da idolatria é pagamento para o ídolo te fazer alguma coisa que você sempre quer. Deus não quer ser idolatrado, Deus quer ser adorado. Amém. É diferente. Porque ídolo é alguém que você escolhe para fazer as tuas vontades e você está disposto a pagar o que for para isso. A adoração não. A adoração é relacional. Deus é essencialmente relacional. Por isso que a gente precisa compreender que quando Deus disse na Bíblia Sagrada, no início de tudo, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Deus não estava dizendo que não é bom que o homem esteja solteiro. Por quê? Porque tem solteiros que não estão só e tem casados que estão só. É verdade. Quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, é que nós somos feitos para relacionamentos. Então, Deus estabeleceu um princípio. Não é bom que o homem esteja só. Pronto. Esse é um princípio. Aí o pai dá a receita para você. Isso foi o pai que escreveu. O filho vem dar a receita para você viver esse princípio. E não estar só. E qual que é? Jesus vem e diz o seguinte. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Então só fica só quem não morre. Quem morre fica só. É por isso que o casamento ele contribui tanto para isso. Por quê? Você conhece um lugar que te chama mais para morrer do que o casamento? Não. Então o casamento é a maior ferramenta para a salvação. Porque Jesus disse assim, ó, se você quiser salvar a sua vida, perca ela. E o casamento te chama para você perder a sua vida. É verdade. Ele te convida para morrer todos os dias. Então ele é o maior elemento e ferramenta de salvação.
E filhos que nascem dentro de um matrimônio que tem essa dinâmica são filhos salvos. Amém. Não sei se eu falei demais, não deixei vocês falar. Pode ficar Não, nossa. Eu já tô aqui, já consegui completar 2 páginas e tô aqui, meu Deus. Ô, pastor, quanta coisa boa. Uma mensagem que me chamou muita a atenção, que eu fiquei muito impactada sobre família, na verdade foi sobre o casamento, quando o senhor falou que Deus, ele usa o casamento para nos preparar para vivermos na eternidade com ele, para desfrutarmos de ligou isso, eu achei fantástico, foi muito tremendo. Isso eu entendo o que você está falando, porque é um fundamento que Paulo descobriu, né, no terceiro céu, quando ele diz que assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Então, assim, o casamento ele é um extrato da minha vida vertical. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Ou seja, assim como vive você e o seu marido, assim vive Cristo e essa igreja que tem o seu nome e o nome do seu marido. Então, assim como eu e a minha Lulu vivemos, assim nós vivemos com Cristo. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Nossa vida horizontal, ela denuncia a nossa condição vertical. Uau. Porque o que você cultiva nos relacionamentos denuncia quem você está cultuando. Sabe, Deus falou para Adão: Adão, enquanto você me cultua, você cultiva a terra. Porque cultivo vem de culto. Um dia Adão pecou. E ele foi botar a mão para cultivar a terra, espetou a mão, a terra tinha espinhos e abrolhos. Ele passou a ter um problema com o cultivo dele. Agora você imagina, isso não está escrito na Bíblia, eu estou só conjecturando com você. Você imagina, ele volta para Deus e Deus, eu estou tendo um problema com o meu cultivo, eu estou colocando a mão na terra, agora tem espinhos e abrolhos. E Deus diria: não, meu filho, você não está tendo problema com o seu cultivo. É que você errou o culto. E o teu cultivo está denunciando que você errou o culto. Por quê? Porque se eu cultivo briga, eu não estou cultuando um Deus de paz. Se eu cultivo rancor, eu não estou cultuando um Deus de perdão. O que eu cultivo denuncia o que eu cultuo. E onde é que é o meu cultivo? Meu cultivo é horizontal, é nas minhas relações. Eles vão denunciar quem eu estou cultuando. Então não adianta querer consertar o cultivo sem consertar o culto. Isso. Uau. Essa palavra eu assisti acho que umas 3 vezes para digerir tudo e realmente eu fiquei muito, foi uma revelação muito coerente que Deus me deu sobre isso. E de repente, se você não assistiu, assista. É bem profundo, bem edificador mesmo. Me fez pensar muitas coisas. Sabe, irmãs, de verdade, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma realidade humana. Ele não é só uma realidade espiritual. Jesus, ele era espírito, ele era a palavra. E o verbo se fez carne. Oferta e sacrifício não quiseste, mas um corpo me preparaste. Está escrito em Hebreus. Então Deus nos deu o corpo. Ele era a palavra. Ele era o verbo. E o verbo se fez carne. Ele ganhou um corpo para dentro da humanidade viver na terra humanamente como o céu vive. As realidades do céu na minha vida humana. Agora entendamos uma coisa. O que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Diz o seguinte: justificado no Espírito, manifestado na carne, querido no mundo. Então tudo que Deus justificou você no seu Espírito, só vai ser querido no mundo aquilo que puder ser manifestado na sua carne. Uau. Porque senão é espiritualismo, não tem espiritualidade aí. Porque Jesus justificado no Espírito, é manifestado na carne, crido no mundo. Então, assim, eu fui justificado por Cristo no Espírito. Quantos por cento? 100%, porque o meu Espírito nasceu de novo, está 100% pronto.
Só que agora, na minha carne, na minha humanidade, o que puder ser manifesto aqui é que vai ser crido no mundo. Então as pessoas creem de fato e de verdade, não é o que eu prego, mas aquilo que já está manifesto na minha humanidade. Por isso que o evangelho que eu prego pode servir para muita gente, mas não serve para o meu marido, para a esposa e para os filhos, porque ali o que serve é o que já está manifestado na sua humanidade. Uau! Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz o seguinte: que Deus criou o homem segundo a sua imagem, macho e fêmea os criou. Isso, Gênesis 1, 27. Gênesis 2, 7, eu acho que é 2, 7, 2, 7 se eu não me engano, vai dizer o seguinte, eu posso abrir, se vocês permitem? Sim! Com certeza. Então vamos lá, Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27 diz assim, ó, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Deus criou o homem, a imagem de Deus. Homem e mulher os criou. Então pronto, o homem está criado aqui, correto? Ele já existe. Mas ele já existe, ele já está criado, mas ele não tem uma realidade humana ainda. Capítulo 2, versículo 7. Diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Olha que lindo. O que foi criado precisou ser formado na humanidade, no pó da terra. Quando você nasceu de novo, Deus recriou o teu espírito. Só que agora que você foi criada no espírito, precisa ser formada nessa terra. Aleluia. Então, o que de Deus pode se manifestar na tua humanidade é o que pode ser crido de fato e de verdade. A autoridade está naquilo que já pode ser apalpado na sua humanidade. Então, o evangelho que não me faz o melhor pai, o melhor filho, o melhor marido, ele precisa ser revisto. Inclusive, no quesito mulher, às vezes você tem mulheres super fortes na igreja, super espiritualizadas, super forte na intercessão, no profético, forte na palavra, forte na pregação, mas o marido não apalpa isso, os filhos não apalpam isso. Por quê? Porque ela foi criada no Espírito e para as coisas do Espírito ela responde muito bem. A fé que ela recebeu para profetizar, para interceder, para entrar em batalha espiritual, para pregar, é maravilhoso. Mas não tem fé para deixar esse download baixar na sua humanidade para que os da sua casa possam experimentar essa glória. Uau. Ô pastor. Então o evangelho precisa ser manifesto. O evangelho precisa ser manifesto na carne. E aonde que eu tenho o termômetro disso? Eu tenho um termômetro disso dentro da minha casa, por exemplo. Tem gente que está me ouvindo agora e pode pensar assim, poxa, esse pastor é uma bênção. Não, você não mora comigo. Você não sabe a minha vida, a minha realidade. Eu posso estar numa eloquência aqui que se eu levantar a mão, que quer aceitar Jesus, você se prostrar aí. Só que quem vai dizer, de fato, de verdade, se isso realmente tem consistência, é minha esposa. Minhas filhas. Por isso que quando Jesus curou um leproso, Marcos capítulo 5, ele toca no leproso, ele cura o leproso, e quando ele termina de curar o leproso, ele podia simplesmente dizer assim, meu filho, vai, a tua fé te salvou. Não, como ele fez com outros. Como ele fez com outros. Só que você sabe que lepra na Bíblia, ela é diferente de todas as outras enfermidades. Quem tinha qualquer tipo de enfermidade nos tempos bíblicos, ia no médico. Quem tinha lepra não ia no médico. Quem tinha lepra ia no sacerdote. Porque lepra é uma doença espiritual do crente. É uma doença na alma do crente. A lepra é um nível de santidade do crente. Por isso que quem tinha lepra ia no sacerdote, não ia no médico. Ok, vamos lá. Ele cura o leproso, ele disse assim, agora vai, te apresenta ao sacerdote. Por que Jesus não disse para ele, agora está pronto, você está curado, sai aí anunciando a sua cura? Porque ele estava dizendo o seguinte, agora que você está curado da sua lepra, vai e te apresenta ao sacerdote, deixa a tua cura falar que você está curado. Não é você dizer que está curado, deixa o seu marido falar que você está curado, deixa a sua esposa falar que você está curado, deixa os seus filhos falar que você está curado. Seja outra boca que te louve, não a tua. Porque é por isso que
um progresso de santidade, um progresso de maturidade que não passa por uma prestação de conta, ele é furado, não sou eu dizendo. Ele prestava, o sacerdote acompanhava a lepra, por isso que um discipulado saudável é necessário. E o que é um discipulado saudável? O que é uma mentoria saudável? Todo discipulado e toda mentoria, ela só é possível através de uma ferramenta chamada monitoramento. Aquilo que você não monitora, você não melhora. E o que é uma mentoria doentia? O que é um discipulado doentio? É quando o discipulador, o mentor ou o pastor não usa o termômetro, não monitora para melhorar, monitora para controlar. E quem já foi monitorado por controle não se deixa ser monitorado para melhoramento. Por isso a gente precisa curar quem viveu debaixo de um controle para se permitir viver debaixo de um melhoramento através do discipulado. Por isso que tem tanta crente avulso, que é eu e Deus, e igreja não estou nem aí. Só que isso não funciona. O falso pai, ele vem e castra. O verdadeiro pai não castra, mas circuncida. Também tem corte, também tem dor, também derrama sangue. O diferencial é que é um corte para você ser o próximo progenitor. É um corte para você ser fértil, um reprodutor. Agora, o padrasto, não, o falso pai, não vou falar padrasto para não confundir a questão biológica. Estou falando de algo espiritual. O falso pai, ele vem em castra. Aonde ele está, ninguém pode crescer mais do que ele. Aonde ele está, a opinião dele é absoluta. Aonde ele está, não tem um espaço para Natan dizer que ele pode estar errado. Por isso, pai pai, mãe, dominadora, controlador, adoece filhos. Agora, não adianta também você, que viveu debaixo de uma ferida de domínio, agora querer pastorear o seu pai ou uma mãe permissivo, que deixa tudo. Porque não adianta. Todos dois são duas faces da mesma moeda. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar aqui. Sim. Entendeu? Sim. Nós precisamos nos render um evangelho que possa ser apalpado em nossa vida, medida em nós. Nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia diz que nós somos... Paulo diz, você é uma carta viva. A carta não prega, a carta é lida. Amém. E aí? Isso tudo é desafiador, porque isso tudo, dentro de casa, é o nosso laboratório maior, é o nosso desafio maior. Porque dentro de casa, tudo é de verdade, né? Dentro de casa, tudo é de verdade. Vocês não acordaram maquiada, arrumada assim, acordaram? Não. O marido olhou para o lado quando acordou e ele viu tudo de muita verdade. Agora, a gente precisa permitir vivenciar esse evangelho. Sabe por quê, minhas irmãs? Eu vou dizer para vocês. A gente mesmo na igreja, existe uma idolatria tão forte nas pessoas que eles vão criando uma imagem, um ídolo em você, e você, quando se vê adorado pelas pessoas, se vê tentado a responder na mesma imagem que elas pensam de você. Claro, né? O maior desafio de uma mulher, vou falar, como eu estou na frente de 3 mulheres, eu vou usar mulher que mama, mas o maior desafio de uma mulher de Deus, séria, que tem uma liderança, o maior desafio de um homem de Deus que leva a Deus a sério, que tem uma liderança, o maior desafio dele é orar o tanto que o povo acha que ele ora, ser santo o tanto que o povo acha que ele é santo, ler a Bíblia o tanto que o povo acha que ele lê a Bíblia. E nós precisamos quebrar isso. Sabe por quê? Há uma unção sobre você, há uma unção sobre a minha vida. Por isso que é Jesus Cristo. Jesus homem, Cristo Deus. Você tem o Jesus em você e você tem o Cristo em você. Jesus é a sua humanidade, é quem você é. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de humanidade. E o Cristo é essa glória, essa unção, essa porção que ele colocou sobre você. Quem se conecta com você, se conecta primeiramente pelo Cristo que está em você. Mas às vezes no dia seguinte não sabe suportar o Jesus que em você está. Meu Deus. E quem não consegue suportar o Jesus que em você está,
perde conexão com Cristo que está em você. Por quê? Porque o maior desafio da honra é a convivência. E a honra é a chave da transferência. Quem desonra por causa de Jesus, perde a transferência do Cristo. Porque a honra, ela é a chave da transferência. E a convivência é o maior desafio da honra. Uau! É verdade. E conviver mais do que tudo é em casa, é dentro da igreja, é o nosso seio ali. Por isso que eu falei, o evangelho é amar o próximo como a si mesmo. Não manda amar os próximos, manda amar o próximo. Porque amar o próximo é fácil. Vocês três estão aí, são amigas, são pessoas em ministério, mas é mais fácil me amar do que amar uma outra. Porque amar o próximo que é difícil. É verdade. Então é o nosso laboratório. O evangelho é uma realidade sendo trabalhada na nossa vida, na nossa humanidade, no nosso crescimento como pessoa, nosso crescimento psicossocial, no nosso crescimento como seres humanos, dentro da família, dentro do trabalho, dentro da sociedade, dentro da política, dentro dos negócios, dentro da educação. Jesus, ele vem estabelecer um reino a partir do Jesus homem. Ele venceu como filho do homem, ele não venceu como filho de Deus. Quando a Bíblia diz assim que Jesus, ele veio salvar o que se havia perdido e não quem se havia perdido. Uau! Porque quem se perdeu foi Adão, mas o que se perdeu foi o governo de Deus no homem na terra. O que se perdeu foi o governo de Deus através do homem na terra. E ele não veio salvar quem se perdeu, ele veio salvar o que se perdeu. Ele não veio só salvar você, ele veio salvar o governo de Deus através de você na terra. Ele veio estabelecer um reino governamental na terra. Por isso que quando Jesus chegava num lugar, ele disse, é chegada a vós o reino. Ele nunca dizia que era chegada a vós a salvação. Portanto, aonde você pisa os teus pés, o reino está ali. Agora, reino só existe onde tem mentalidade de governo. Por isso que para o Brasil é tão difícil viver reino. E às vezes para o americano não é tão difícil. Por quê? Porque o americano tem uma mente colonizadora e o Brasil tem uma mente de colonizado. É verdade. Você pode estar fora do Egito com uma mente de escravo, mas não pode entrar em Canaã como uma mente de escravo. Eu ia dizer isso agora, pastor. É porque Canaã é reino. Ali você entra para governar. Jesus, ele não é senhor de ovelhas. De ovelhas ele é pastor. Jesus é senhor de senhores. Aleluia. Por isso que sair do Egito te convida para um batismo no Mar Vermelho. Agora, entrar em Canaã te convida para um batismo no Rio Jordão. E o Rio Jordão trabalha com a sua humanidade. É a sua cura, é Deus te restabelecendo como homem, como mulher, como ser humano, quebrando os rudimentos de escravidão, de medo, de todas as mentiras que estão instaladas no teu DNA, da sua linhagem, que são mentiras que sobem do seu interior, que tomam as suas emoções, tomam os seus pensamentos, e elas gritam como uma verdade dentro de você, mas no fundo ela é mentira. Por quê? Porque verdade é o que Deus estabeleceu sobre você. Conhecereis a verdade, e a verdade de Deus é que te liberta. Te liberta de quê? De demônios? Não, te liberta dos próprios enganos que hoje regem a minha e a sua vida. E a partir daí eu não só me olho diferente, eu olho diferente quem está no meu lado. Porque eu vejo pelos olhos do Espírito. E Paulo disse, ainda que eu tenha conhecido Cristo segundo a carne, porém agora não o conheço desse jeito. Porque ele conheceu um judeu. E agora, no Espírito, ele sabia e conhece o Messias. Então, uma coisa é você olhar com seus olhos diários e conhecer o seu marido. E ver ele cheio de falhas, cheio de erro, com pontos de passividade que você disse, meu Deus, se eu não fizer alguma coisa, nunca vai mudar nada. Outra coisa é você olhar ele no Espírito para enxergar como que Deus o criou. E a partir daí você se unir ao que Deus estabeleceu e não aquilo que você está vendo. Porque a Bíblia diz assim, nós não andamos por vista, andamos por fé. Isso é um antagonismo. Paulo está dizendo que o contrário de fé é tudo que eu vejo. Por isso nós somos convidados a vir para esse lugar no Espírito, para mudar a realidade humana. Nós queremos mudar o homem através do próprio homem. Terra não conserta a terra.
Uau! Ai, E pastor. por isso que nós precisamos ter um evangelho no espírito. Não é um evangelho psicologizado, não é um evangelho do mundo coach, é um evangelho do espírito, que vai passar, assim, pelo seu ser psicossocial, vai passar pelo seu ser emocional, vai passar pelas suas humanidades, sim, mas a partir do espírito. Eu não sei se eu posso ler um capítulo para vocês da Bíblia, posso? Pode, Por favor. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Capítulo 1, versículo 1. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele estava ali, só que tudo estava em trevas. E ele pairava sobre as faces das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então foi a primeira fala de Deus, é que haja luz. Houve luz, versículo 3. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz do dia e treva à noite. Houve tarde e manhã. Foi o primeiro dia. Então, o primeiro dia, ele preocupou em separar a luz das trevas. Ele disse, haja luz. Ele separou a luz das trevas. Então, só agora que ele vai fazer alguma coisa. Por quê? Até que você não tenha luz, você não consegue fazer nada, ter discernimento, nada. Até que você não acende a candeia, você não pode tirar a sujeira que está escondendo a dracma. Uau! Vamos lá, versículo 5. Chamou Deus. Versículo 6. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Deus, fez Deus firmamento e separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas de cima do firmamento, e chamou Deus ao firmamento de céu. Então agora, quando havia trevas, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Elas estavam misturadas. Ele disse, haja luz. Quando haja luz, ele separou as águas de cima das águas de baixo. As águas acima do céu e as águas de baixo do céu. Entenda uma coisa. Até que não haja luz, as águas de cima e as águas de baixo estão misturadas. Mundo coach é água de cima misturada com água de baixo. Palestra motivacional é água de cima misturada com água de baixo. Tem coisas boas, mas tem coisas ruins misturadas. Se você não tem luz, você não separa. Até que não houve luz, ele não pôde separar as águas de cima das águas de baixo. Entendam uma coisa. O que Jesus diz? Que ele lava a igreja pela água da lavagem da sua palavra. Então não adianta você querer se lavar com as águas de baixo. Nós precisamos nos lavar com as águas de cima. Aleluia. Então Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Então, agora, entenda bem, não estou criticando os coaches. Pode ter certeza que eu não estou criticando, eu estou falando com muita verdade. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Não tem problema de você ler uma filosofia, estudar uma sociologia, ouvir pensadores, nada disso é um problema. Mas se você não olhar isso com o óculos da luz a partir de Jesus, sabe o que vai acontecer? Você vai passar a ler Jesus a partir da filosofia e não ler a filosofia a partir de Jesus. E aqui, mano, tem um corte de céu e terra. Uau! A gente vai encontrar versículos bíblicos para fortalecer um humanismo que tem uma aparência de espiritualidade, mas que não é regido pela luz de Cristo. Por isso, hoje, nossas famílias precisam ser reorganizadas a partir da luz de Cristo. E você vai entender que família, ela não é uma questão pastoral. Nós tornamos a família uma questão pastoral. Família é uma questão apostólica. Quem escreve sobre família na Bíblia não eram pastores, eram apóstolos. Apóstolos, eles trabalham com fundamentos. É por isso que a gente tem dificuldade hoje de curar a igreja. Porque a gente quer curar a igreja pela igreja. Só que a igreja não caiu na igreja, a igreja caiu na família. A família é um fundamento do reino. Você não restaura a igreja se não restaurar a família. Verdade, Jesus. E aonde que entra o pastor nisso? O pastor, ele sempre vai ser um pastor efetivamente de Deus quando ele pastorear a partir de um fundamento apostólico e profético.
Por quê? Aí ele não vai se alegrar tanto cada vez que ele abre um ministério de casais, cada vez que ele abre um ministério de família, porque isso tudo é oficina. Se nós não estruturar, não tivermos uma boa fábrica de família, nós vamos sempre estar se alegrando porque abrimos mais uma oficina de casamento. Quem fabrica mal vai ter que ter muita oficina para consertar depois. Nós vamos, em nome de Jesus, vai chegar uma hora que nós vamos falir os ministérios de casais, nós vamos falir o ministério de família, que tem uma mentalidade só no conserto e não na estruturação do fundamento. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque a igreja, você já percebeu que a igreja brasileira, ela é toda empenhada no resgate, ela não tem empenho na continuidade, porque ela não trabalha com fundamento, ela trabalha sempre com a rede para pescar, ela trabalha sempre com a ideia do resgate. Eu estava ministrando ontem, esses 3 dias, sobre criação de filhos. Eu não sei se algumas de vocês chegaram a participar em algum momento. Eu assisti. Assistiu? Então pronto. Você vai ver que eu falei todo o tempo para pai e mãe que tem filho na primeira infância. E os pais gritando ali, eu já tenho um filho com 15 anos assim, eu estou com 18 anos assim, mano, se eu só me ater ao plano de resgate, nós fabricamos errado trabalhando por resgate. Aí a gente vive construindo uma vacina para picada de cobra, criando cobra dentro de casa. E eu não posso, a gente vai ter que restabelecer fundamentos. Fundamentos. Para a gente trazer de berço. E aí sim, estabelecendo planos de resgate, não para quem está na igreja. Você já visitou uma casa de recuperação? Já. Sabe essas casas de recuperação com problema de drogadição, de bebida? Vai lá. Sim. Pega o nome de quem está lá dentro. É o Isaías, é o Daniel, é o Miquel. Mano, quem tem que estar lá é o Rogério, o Eduardo e o Leandro. É verdade, Jesus. É verdade. É verdade. A casa de recuperação que a igreja abre é para resgatar o perdido e não... Entende? A gente trabalha muito para salvar o perdido e depois a gente mesmo mata o salvo. Pastor. Porque nós não temos senso de continuidade. Senso de continuidade só tem aonde os fundamentos são trabalhados mais do que as paredes. E isso nós precisamos. Eu dou graças a Deus. Eu estou aqui nessa sala com vocês, porque vocês estão apontando para esse caminho, trilhando para esse lugar. Por isso, me convidar 10 vezes eu venho. Eu quero estar conectado com quem está trabalhando na estruturação disso. Amém. Entende? Não, às vezes eu só sou convidado para animar a festa do Ministério de Casais. Olha, a pandemia, mano, crendo uma coisa. Essa pandemia, ela chegou, você sabe, o mundo, o globo não vai ser mais a mesma coisa. E para a igreja também não vai ser mais. Porque não tem mais como você viver um evangelho amistoso, um evangelho de mistura. Deus está reparando a igreja, está tirando misturas, sabe? Ele está vindo com seu fogo queimar a mistura. Por isso a gente precisa ter muita lenha preparada para suportar o fogo enquanto ele está queimando a mistura. Você queima, mas não acaba, porque você tem lenha. Aleluia. Amém, Jesus. Só que, claro, eu não estou falando uma coisa que é fácil, mas entendam, o evangelho dos últimos dias, por mais leve que ele seja, ele vai ser pesado para muita gente, porque é uma realidade de fim dos tempos. Numa realidade do fim de tempo, qualquer Noé é um louco, até chover. É verdade. Pastor, eu ainda não tenho filhos, né? Mas eu fiz questão de estar nesse seminário desses 3 dias, porque eu tenho esse entendimento. Eu já estou gerando meu filho, já estou gerando ele. Eu já estou estou criando um fundamento para quando essa criança chegar, já saber para onde direcionar, como fazer, e não ter que remediar depois que estiver aqui. Então, quando foi falar, eu estava vendo a live do pastor com a Viviane e o Telmo, né? A Lulu, o pastor, a Viviane e o Telmo. Quando falou do seminário, eu já fui lá me inscrever, porque eu pensei, eu preciso dessas ferramentas, porque eu não quero fazer depois que já está aqui e está no desespero.
Eu quero já saber como fazer, criar esse fundamento para que ele possa caminhar sobre. Olha, o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 4? Digno entre todos seja o matrimônio. Hebreus 3, 4. 13, é um versículo bastante conhecido, Hebreus 13, 4. Capítulo 13, versículo 4 diz assim, ó. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. O que é entre todos para vocês? É entre todos. Digno de honra seja o matrimônio entre as crianças, entre os adolescentes, entre os jovens, entre os casados, entre os viúvos, entre os divorciados, seja como for, digno de honra seja o matrimônio entre todos. Então, se a gente não tornar digno de honra o matrimônio para as crianças, para o adolescente e para o jovem, ele não vai tornar digno de honra o casamento depois de estar casado. Então, você veio participar do seminário antes de ter filho. Claro, uma moça até postou algo bastante interessante. Estou participando do seminário, embora ainda não tenha filhos. Mas eu também não esperei me formar em advogada para depois estudar. Yeah. Então pronto, eu vi que ela explicou muita coisa num post. Né? Você primeiro estuda para depois se formar e para ser habilitado. Então, isso que a gente está conversando, no mundo prático, é você trabalhar fundamentos. Entende? Fundamentos que antes de ter que começar a levantar as paredes e depois no meio do casamento a gente ter que trocar o pneu com o carro andando. É muito difícil. É difícil. Agora eu te digo uma coisa, é possível e muito possível. Por quê? Porque Deus, ele é o Deus dos milagres, é o Deus da restauração. Então a gente precisa saber trabalhar com essas duas facetas. Com uma mão edificamos, com outra mão restauramos. Só precisamos compreender que edificar é uma jurisdição, restaurar é outra jurisdição. Com as leis que você opera para a edificação, não são as mesmas leis que você opera para a restauração. Quando isso consegue ser discernido, a gente erra muito menos. É verdade. Pastor Juscelio, em relação, falar um pouco agora sobre a educação, que é o que a gente já está falando agora, que eu lembro que você falou que você sempre manteve o que estava na palavra em relação à educação às suas filhas. E hoje em dia, principalmente para nós que moramos em outro país, algumas mães têm o costume de falar, mas agora é uma nova geração em relação à cultura americana. E às vezes quando falam comigo, né, sobre isso, eu falo, gente, eu vivo de acordo com a cultura do reino de Deus, o que está na palavra do Senhor. Eu sei que as coisas vão se mover, é uma nova geração, a tecnologia, né, que tipo, hoje estamos aqui, coisas que às vezes a gente nem sabia fazer e a gente vai aprendendo para poder alcançar, né, pessoas. Mas eu gostaria que você falasse um pouco, se possível, sobre isso. Que eu lembro que no seminário você falou que muitas vezes você precisou ser duro e até você dava alguns exemplos da Sarinha, que foi um pouco diferente da sua outra filha. Como é que é o seu nome mesmo? Marcele. Marcele, o justo viverá da fé. Amém. O meu pastor diz o seguinte: para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. O justo viverá da fé. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. É uma das piores notícias que nós temos para os últimos dias. Mas dentro dessa notícia tão ruim, se você procurar bem, vai encontrar uma notícia boa dentro dela. Qual que é? É que se o amor de muitos vai esfriar, significa dizer que vai ter um pouco que o amor não vai esfriar. E se eu quiser fazer parte desse pouco, só tem uma maneira: fazendo o que poucos fazem. Você nunca vai ter o que poucos têm fazendo o que muitos fazem. O que você precisa, Marcelo, é diante disso, nunca se deixar ser intimidada. Porque esse espírito humanista, ele intimida os profetas. Elias, quando ele combateu o espírito de Jezabel, ele, como um ser humano, ele foi parar dentro de uma caverna no outro dia.
Por que aquele confronto com Jezabel foi tão forte? Ele foi parar dentro de uma caverna. Matou 450 profetas de Baal, mas quando Jezabel disse, eu vou te matar, ele foi para dentro de uma caverna. Você vê que ele não fugiu de uma espada e nem de um revólver. Ele fugiu de uma mensagem que o mensageiro da Jezabel trouxe para ele. Então, entenda uma coisa, a gente não pode ter medo dessa mensagem de intimidação. Jezabel, ela não levanta a faca. Jezabel, ela não aponta o revólver. Jezabel envia mensagens subliminares de intimidação. E Jezabel trabalha para a desconfiguração do padrão familiar de Deus na terra. Por isso que na Bíblia, quem confrontou Jezabel foi Elias. E é esse mesmo que Deus diz que por meio do Espírito que ele andou, é que pais vão se converter aos filhos, filhos vão se converter aos pais. Porque a restauração familiar, ela vem por meio do Espírito de Elias. Por quê? Porque Elias foi a pessoa que confrontou Jezabel. Confrontou um padrão familiar errado. A mesma coisa de Jesus disse assim, olha, por isso que Jesus disse que João Batista era o Elias que havia de vir. Por quê? Porque ele também confrontou um padrão de família errado. Ele disse para Herodes o seguinte, essa esposa não é tua, essa esposa é a mulher do teu irmão. E por isso, do mesmo jeito, Herodíades, no espírito de Jezabel, pegou e foi buscar e pediu a cabeça dele. Por quê? Porque esse espírito corta a voz profética. Esse espírito, ele corta o cabeça. Ele muda o governo familiar. Tira a mulher do seu lugar, tira o homem do seu lugar, põe a mulher no lugar que ela não deveria estar, e depois vem toda uma desconfiguração. Agora entenda uma coisa, não vai faltar argumento, não vai faltar versículo bíblico, não vai faltar pessoas eloquentes para te falar o contrário. Se você tiver fé no Espírito da palavra, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. O mundo passa, diz a Bíblia, com a sua concupiscência, mas aqueles que confiam no Senhor não passarão. Nos últimos dias, quem não tiver um espírito muito firme no Senhor, vai chegar uma hora para você ter que ter algum ambiente de convívio, você vai ter que ceder a coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos de profetas. O justo viverá da fé. O apóstolo Paulo, ele escreveu que o justo viverá da fé, certo? Uhum. Correto? Sim. Paulo, ele não criou essa palavra. Paulo, ele fez a menção de uma palavra do profeta Abacuque. É verdade. Se você abrir rapidinho comigo Abacuque, capítulo 2, eu vou mostrar isso. É Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Diz assim... Isso. Alguém pode ler para mim aí? Eu posso. Capítulo 4. 4. Só o 4. Lê, Maria. Abacuque 2:4, né? Isso. Escreva, o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Então vamos lá, deixa eu pegar uma tradução mais próxima do original. A sua é uma mais modernizada. Diz assim, Abacuque, né? Já tinha saído de lá, vou ter que voltar. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó. Eis o soberbo, ou eis a soberba, dependendo da tradução. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá da fé. Fora da fé é soberba, por melhor estruturado que sejam os pensamentos. Uau. Então Paulo não criou um pensamento. Paulo estava trabalhando uma palavra já dita por Abacuque, que a soberba, ela depõe contra a fé. E o justo viverá da fé. Agora, eu vou pedir para você abrir mais um texto, se você puder. João, a primeira carta de João, capítulo 2. Qual verso? Eu também estou querendo achar, espera aí. É porque vem na minha cabeça
Vem na minha cabeça agora, mas está na carta de João. Eu vou ver bem rápido, ver se eu consigo achar rápido isso aqui. Capítulo 2, versículo 16. Diz assim: porque tudo que há no mundo... Vamos pegar o 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Correto? Sim, Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vou ler o 16 de novo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, por favor, pense comigo. Como que Eva foi tentada? Como que a denúncia da queda é? Vendo a mulher que a árvore, que o fruto, a árvore é desejável, que era agradável aos olhos. Concupiscência Dos olhos. Vendo a mulher que o fruto era agradável aos olhos, desejável para se comer, concupiscência da carne, e boa para dar conhecimento, soberba da vida, comeu e caiu. Entende? Então, o justo viverá da fé, porque quem faz, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nesses dias, e você vai encontrar isso muito, muito na América, pensamentos ultra, super, mega estruturados, filosóficos, bem montados, e não falta, e não vai faltar, coisas palpáveis para provar para você que, poxa, realmente precisa ser assim. Só que, mano, deixa eu te falar uma coisa, irmãs, o justo viverá da fé, sabe? O justo vai viver da fé. Quando Deus estava tentando arrancar o povo de dentro do Egito, e as calamidades começaram a acontecer, Faraó foi apertando por causa daqueles que queriam acreditar na palavra de Deus, os que não estavam acreditando na palavra de Deus proferida por Moisés, e para Moisés disse: Moisés, olha aí, mano, só aperta o negócio, vê, a gente está sofrendo, é melhor se entregar, é melhor viver a filosofia de Faraó, é melhor andar debaixo das Faraó, pelo menos a gente dá conta da família, pelo menos a gente dá conta de sustentar o filho. E Moisés disse: não, gente, se vocês suportar essa pressão, tem um rompimento para você viver coisas que vocês jamais imaginaram, viver numa terra que vocês não plantaram, que vocês não fizeram nada, ela vai dar leite e mel, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Não adianta estar fora do Egito, é preciso estar fora das cargas de Faraó, pensamentos, estruturas e raciocínio que faz você ter certeza absoluta que quem vive o contrário da palavra de Deus está certo, porque aqui não existe outro jeito de viver. É preciso crer. O justo vai viver da fé. Aleluia. Aleluia. É preciso permanecer na verdade de Deus, minhas irmãs. É isso. Amém. Amém. É isso. Ô, pastor, eu tenho uma outra pergunta a respeito, porque a gente conhece a realidade de muitos daqui e de muitos que nos ouvem. Muitas vezes dentro do lar existe a mãe que é cristã e o pai que não é. Ou o pai é cristão, a mãe não é. E dentro da educação de filhos, porque os dois têm autoridade sobre. E muitas vezes um quer implantar a fé e a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, e o outro quer vir com as coisas do mundo. Como entrar num ajuste para que possa ter um bom convívio? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer no contexto do brasileiro que mora nos Estados Unidos, agora nós vamos generalizar, então não se ofenda quem não está nessa fala aí que eu vou dizer agora. Primeira coisa que o brasileiro que mora nos Estados Unidos ele precisa é fazer o conserto da sua motivação da ida. Ninguém saiu do Brasil para os Estados Unidos porque queria fazer a vontade de Deus. Saiu para fazer a sua vontade. Dentro de um desejo ou de uma necessidade, mas foi fazer o seu plano de vida. Foi fazer o seu propósito de vida. E uma vez que estando aí,
por sofrimento que seja, ou por meio de um encontro com Deus, vai ter que fazer o seu conserto pessoal com Deus para repurar isso, para recuperar a autoridade no espírito, para mudar aquilo que hoje precisa ser mudado, que é fruto, inclusive, da sua própria semeadura. Sim. Não adianta querer fazer os ajustes pelo cultivo. É preciso consertar o vertical. Porque o próprio Deus vai usar disso, vai transformar você num missionário. Talvez você mesmo tinha um chamado para os Estados Unidos, mas não necessariamente foi dentro daquela proposta de Deus. Por isso que Moisés, ele tinha um chamado. Qual que era o chamado de Moisés? Ser um libertador. Moisés tinha uma vocação. Qual que era a vocação de Moisés? Libertar o povo de Deus da tirania dos egípcios. Pronto. Um dia ele saiu de dentro do palácio, olhou, viu um soldado egípcio matando, maltratando um cidadão hebreu. O que ele fez? O chamado dele veio para fora, a vocação dele veio para fora, explodiu dentro dele, ele foi lá e matou o soldado, enterrou na terra. Deus falou: meu filho, você não conseguiu suportar ver esse moço sofrer por causa daquilo que eu coloquei dentro de você. Agora, se você fizer o que eu dei para você, pegar as ferramentas que eu coloquei dentro de você para trabalhar do seu jeito, você vai ter problema. Então vem cá. Trouxe ele para o deserto, trabalhou ele por uns 40 anos. Talvez o próprio Deus te levaria e ter você para os Estados Unidos. O próprio Deus te chamaria para os Estados Unidos. Mas você pegou algo de Deus e trabalhou do seu jeito, e agora Deus está colocando um pouquinho no deserto para te retrabalhar e devolver como um libertador para a América e não como um escravo. Então, se não tiver um conserto vertical, você não vai ter muito avanço horizontal. Então, sem um novo fundamento, você não tem uma nova construção. Você só vai fazer, de uma nova forma as velhas coisas. Não adianta a gente estar todo mundo trancado na quarentena agora e fazer de um jeito novo as coisas velhas. Nós temos que entrar nas coisas novas de fato, de verdade. Amém. Porque nem todo mundo que está trancafiado dentro de casa se reposicionou como marido, esposa, pai, mãe. Deus nos trancou dentro de casa para nos dar uma nova forma de viver as velhas coisas. Deus nos trancou dentro de casa para reposicionamento. Não é para uma nova movimentação, mas para um novo reposicionamento. Aleluia. Porque quando ele abrir as cortinas e a nova movimentação global entrar, se eu estou posicionado nos posicionamentos velhos, eu vou ser um escravo num grau maior ainda. Mas Deus não. Deus está dando a oportunidade da gente se reposicionar. Por isso que eu insisto em dizer, há duas vozes dizendo para você: fique em casa. Uma voz do governo dizendo: fique em casa. Uma voz de Deus dizendo: fique em casa. Quem está escutando a voz do governo, fique em casa, vai para o Netflix, YouTube, vai viver entretenimento, porque tem uma liberação de entretenimento para isso. Mas quem está ouvindo a voz de Deus dizendo: fique em casa, vai para o arrependimento, porque quem ouve a voz de Deus, fica em casa, tem uma provisão para arrependimento. Quem tem a voz de Deus do governo dizendo: fica em casa, tem uma provisão para entretenimento. Então, aqui é o corte. Eu estou no entretenimento, eu estou no arrependimento. Tem uma provisão do céu e tem uma provisão da terra. Eu escolho qual que eu vou me alimentar, qual o baú que eu vou abrir. Aleluia. Amém, então, Jesus. se a partir de um reposicionamento correto, aí Deus vai dando o espírito, a estratégia para como lidar com um marido que não é crente, para como lidar com um filho que já se americanizou e hoje eu não consigo mais acessar a verdade de Deus. Eu não tenho uma regra única, mas um reposicionamento de quem recebeu a luz, porque Deus sempre conta com um. E Deus conta com quem? Com aquele que está sofrendo. Por quê? Porque quem não sente dor não sente necessidade de mudança. É verdade. Então, assim, aquele que está sofrendo é o agente de Deus para mudar as coisas. Por isso, quem está sofrendo por causa da revelação que tem das coisas do céu, tem que amar mais o propósito da mudança do que a sua dor do sofrimento. Quem amar mais a sua dor do que o propósito, desiste. E ainda fica de mal com Deus. Jesus. O justo viverá da fé. Uau. Amém. Amém. Ô, pastor, eu estava dizendo aqui para as meninas quando o senhor caiu que eu vou ter que assistir esse negócio aí um monte de vezes, porque é muita coisa para o meu espírito digerir
e botar para dentro, porque são palavras muito ricas e profundas. Eu percebo que Deus, ele está, assim, veja aqui nesse momento, Deus não está dando pão, ele está dando semente. É verdade. Então, assim, é porque o pão você come e mata uma fome. A semente você joga para dentro e ela é uma árvore dentro de você. É verdade. Samaritana foi para o poço para beber água. E Jesus disse assim, eu tenho uma água que do seu interior vai fluir rio de água viva. Você que vai ser o poço. Deus dá pão para o que come, semente para quem semeia. Quem tem cabeça de consumidor, vai atrás do pão. Quem tem cabeça de provedor, fica com a semente. E essa é a diferença do brasileiro que está nos Estados Unidos. Se tem cabeça de consumidor, vai correndo o dia todo atrás do pão. Quem tem cabeça de provedor, fica antenado na semente. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus deu um discipulado para eles. Eles tinham que montar a barra. Deus colocava uma nuvem durante a noite para refrigerar, durante o dia para refrigerar, e uma coluna de fogo durante a noite para aquecer. E eles tinham uma orientação de Deus, assim, ó, quando a nuvem subir, vocês acordarem de manhã e a nuvem subir, e ver que a nuvem subiu, vocês desmontam toda a barraca, tudo, que eu vou andar. E eles andavam. Mas Deus disse também, olha, quando acordar de manhã, a panificadora é na frente de casa, que eu vou fazer descer o pão no terreno da casa. Então eles acordavam de manhã, tinha duas realidades. Ver se a nuvem subiu, e Deus ia andar, e ver o pão que caiu para se alimentar. Quem estava ligado, quem tinha só uma mente para provisão, acordava de manhã, olhava primeiro para o pão, para depois para a nuvem. Quem estava conectado com o propósito, olhava primeiro para a nuvem, para depois para o pão. Por quê? Porque a nuvem não segue o pão, é o pão que segue a nuvem. O pão que segue a nuvem. Então, se você que serve a Deus e está na América, se você acorda de manhã e olhando só para o pão, você perde a nuvem. Então, acorde de manhã e olhe para a nuvem, que você nunca vai ficar sem pão. Aleluia. Eu sei se que precisar, perca o pão, mas não perca a nuvem. Aleluia, Jesus. É verdade, é bem isso aí. É bem isso aí. Ai, Jesus, eu tô aqui queimando por dentro. Que palavras. É como vocês falaram, né? Realmente sementes. Quanta coisa que para ingerir agora, para refletir e buscar no Senhor. Amém. Engraçado, isso que o pastor Juscelio falou é que, infelizmente, eu tenho 20 anos do evangelho e eu me deparo muitas vezes com as pessoas que só querem o pão, só querem saciar sua fome e resolver os seus problemas. Mas, gente, o evangelho de Deus é muito mais do que resolver os nossos problemas, né? Além de ter os nossos problemas resolvidos pelo Senhor, a gente ainda conseguir liberar saídas, soluções para que o mundo resolva os seus problemas. É uma coisa... Então, é muito pouco só resolver os nossos problemas. É que Deus não quer resolver os meus problemas. Deus quer me resolver. Deus não quer melhorar a vida para mim. Ele quer me melhorar para a vida. Isso. Então, quando você pensa na quarentena, você pensa na quarentena, que futuro que me espera? Não, eu não tenho que pensar que futuro que espera o Juscelio. Entende? O futuro que o Juscelio espera é uma realidade. Agora, que Juscelio que o futuro espera? Porque eu não sei que futuro nós temos pela frente. A hora que abrir as cortinas, eu não sei qual é o nosso futuro. Então, Deus não está preparando o futuro para mim, Ele está me preparando para o futuro. Se você for preparado por Deus, não importa o futuro que venha. Eu não sei se já me ouviram, mas uma coisa sempre foi muito forte para mim, que eu tenho falado nos últimos 1 ano e meio, Deus nos preparou para esse tempo. Quando Pedro pediu para Jesus uma pesca milagrosa, que ele pescou a noite toda, não pegou nada,
E quando Jesus, Pedro, lança a rede lá, e ele disse, eu pesquei a noite toda ali. Se o senhor mandar pescar em outro lugar, eu vou. Mas esse lugar que o senhor está mandando eu pescar, não tem peixe, eu já pesquei a noite toda. Não, volta lá e pesca. E ele volta e ele pesca. Quando ele pesca, a Bíblia diz que veio tanto peixe que ele estava, a rede começou a se rasgar, a se romper. O que Jesus estava dizendo? Pedro, o peixe estava todo o tempo aí. Eu que estava escondendo o peixe de você. Porque você não tinha rede para suportar a pesca que você me pede. Aleluia. Uau. Então não se preocupa, a pesca estava pronta todo o tempo, não tinha era rede para suportar. Deus tem muito mais interesse em me abençoar que eu mesmo ser abençoado. A questão é se eu tenho estruturação para suportar aquilo que eu peço para Deus. Porque com um pouquinho depois eu já me perco, se Ele me der muito, Ele não me alcança nunca mais. Tem gente que foi para a América todo bem intencionado, ganhou $3, já se perdeu. Se ganhasse 1 milhão, como é que seria? Então, assim, a pesca, ela está pronta. O que Deus quer estruturar é a nossa rede. Amém. É por isso que depois da ressurreição, Pedro vive exatamente a mesma experiência com Jesus. Quando Jesus vai atrás de Pedro, que ele já tinha vencido as peneiras, tudo, né? Pedro, o diabo chamou para peneirar você, que ele já tinha vencido os orgulhos dele, que ele precisou de dão, que ele não merecia ter, e que ele estava mais quebrantado, mais pronto. Depois da ressurreição, Jesus vai atrás dele, ele vive a mesma experiência. Pesca uma noite toda, não pega nada. Aí Jesus, filho, lança a rede, ele pega 153 grandes peixes. E para um pescador, pescar peixe grande é muito melhor do que pescar muito peixe. Você nunca viu um pescador bater foto de muito peixe. Ele bate foto de peixe grande. E a Bíblia diz que, embora sendo muito, as redes não se rompiam. Então, Deus não tem só uma pesca para encher meu barco. Deus tem pesca de grandes peixes. A questão é o fortalecimento da minha rede. Se a gente precisa entender que a obra da igreja é expandir o reino, mas a obra de Deus é me expandir. Deus expande o reino quando Ele consegue me expandir. Ele consegue. Você não tem um ministério, você é um ministério. É um ministério, aleluia. É por isso que a maior obra de Deus é trabalhar esse cara que insiste em fazer suas próprias vontades, insiste, fica toda hora brigando com Deus, para Deus acabar, proteger ele das guerras. Deus, Ele não quer me proteger das minhas guerras, Deus quer me habilitar para vencê-las. Aleluia. Porque quando você vencer essa guerra, sabe essa guerra que você tem hoje? Vence rápido, tem uma na fila te esperando. É verdade. Nesse mundo tereis aflições, sabe? Então, assim, Deus está trabalhando é o nosso interior, a nossa vida. O Evangelho é uma realidade em mim. Não é uma mera pregação. E é isso, minhas irmãs. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, pastor. Maravilhoso como sempre, né? Nosso desejo é que o Senhor Ele continue te usando como instrumento. Amém. Continue, né, fazendo com que a voz do Senhor seja audível, seja clara, seja compreendida no espírito das pessoas. Né? Muito obrigada, eu agradeço muito a Deus pela sua presença, pelo seu testemunho, pelo que o Senhor tem feito na sua vida, né? Que com certeza tem sido essa árvore que tem dado muitos frutos, né? E glória a Deus mesmo, glória a Deus. Amém, é verdade. E, pastor, antes de finalizar, nós gostaríamos de pedir para o senhor estar fazendo uma oração, né, por todos os ouvintes, por aqueles que estão aqui ouvindo agora, os que vão ouvir depois. Tá certo. Vamos orar. Eu também agradeço esse tempo tão precioso, tão rico. Agradeço a Deus também, parabenizo vocês por manter essa iniciativa ativa aí. E eu não quero que ninguém se engane achando que tem uma pessoa, uma família perfeita aqui. Todos nós estamos num processo de restauração, né? Nós somos a segunda casa sendo reconstruída em cima da ruína da primeira. Quando a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira, ele está falando a primeira
A queda da primeira casa são eu e você em Adão caídos, e a glória da segunda casa é Cristo em vós, esperança da glória. Então, todos somos num processo de restauração, todos somos num processo, e eu dou graças a Deus porque a gente consegue hoje ter alguns avanços de credibilidade, graças ao Senhor e uma esposa, uma mulher maravilhosa que Deus colocou na minha vida e que é inexplicável a maneira com que ela consegue extrair de mim o melhor, tendo junto tantos defeitos e tantas situações assim. Eu agradeço a Deus muito pela minha Lulu. Minha Lulu, ela realmente fica difícil de explicar. Ela é uma carta viva, uma pessoa que consegue potencializar o melhor com quem ela se relaciona. E eu, como sou casado, tenho o maior desfrute nisso, né? Mas vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado, Deus, porque acreditamos que mais do que uma sala virtual, nós estamos num lugar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós oramos, Senhor, para que cada homem, cada mulher que nos acompanhe nessa hora, que nos assiste, nos ouve nessa hora, Deus, que o Teu Espírito, o Senhor nunca libera uma palavra sem junto liberar uma unção que permita que ela seja vivida. Eu oro, Senhor, para que as palavras que foram ministradas aqui sejam chaves na vida desse homem, desta mulher, sejam chaves que abram moradas no Espírito, a fim de que os recursos do céu cheguem até eles, recursos do seu interior, provisão de fé, provisão de perseverança, provisão de sabedoria, provisão de cura, provisão de fortalecimento no Espírito. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus, que toda estrutura de rudimentos humanos, que toda estrutura de enganos, de mentiras, que traz amedrontamento, que rouba a fé, que depõe contra a Tua santidade, Senhor, elas sejam desmanteladas, destruídas. Eu declaro, Deus, na vida desta casa que me ouve, Pai, no nome do Senhor Jesus, que anjos que ficaram guardados por toda a eternidade para ajudar os Teus santos, os Teus filhos, as Tuas filhas nesses tempos, sejam liberados a favor desta casa, seja liberado a favor dessa família, seja liberado a favor, Senhor, desse Teu filho, dessa filha que nos ouve nessa hora. Espírito de Deus, torna vivo, Senhor, torna viva a Tua palavra, torna vivo, Senhor, meu Deus, acende a chama da fé, acende a chama da esperança, reaviva as memórias das palavras proféticas que foram liberadas. Reaviva as memórias, Senhor, das experiências que em Ti já foram tidas, Pai. O Senhor nos trouxe até aqui e jamais o abandonará, como está escrito. Ainda que uma mãe abandone o filho que amamenta no peito, contudo, eu, Senhor, jamais te abandonarei. Pai, eu declaro no nome do Senhor Jesus que as cinzas sejam removidas, que o fogo do Teu Espírito reacenda e essa vida, Senhor, este homem, esta mulher, esse ministério seja reacendido em Ti. Eu declaro, Senhor, que o relógio do Senhor e o relógio desta pessoa esteja sendo reconectado com o Teu relógio, que tempo, modo e lugar sejam sincronizados na vida desta pessoa, Pai, que ela entre no Teu calendário, na Tua estação, no Teu tempo, no Teu relógio, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Coisas que já venceram começam a ser removidas agora, e coisas que foram habilitadas começam a chegar e entrar na vida desse Teu filho, dessa Tua filha agora, Pai, no nome do Senhor Jesus. Estabelece o Teu sincronismo, a Tua sintonia de tempo e modo na vida desse Teu filho, dessa Tua filha. Eu oro em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe, gente. Amém, amém. Obrigada, muito pastor. obrigada. Deus abençoe. Muito Deus obrigada, abençoe a pastor todos. Juscelino. Um beijo aí. Um beijo para Lulu e para todos. Fiquem com Deus. Tá bom, o dedinho da Sara vai desligar aqui. Deus abençoe. Tchau, Tá tchau. joia. Beijo. Beijo, Sara. Fiquem com Deus. Deus abençoe.